época em que eu tinha que escolher, eu vou pagar essa ou aquela conta. Por quê? Porque o dinheiro não era suficiente para pagar. Olá, boa noite, como vão vocês? Eu espero que bem. Eu estou novamente aqui e dessa vez nós vamos ter um bate-papo, continuando ainda o nosso assunto prosperidade. Eu fui muito procurada depois do primeiro e segundo vídeo, fiquei muito feliz com a repercussão daquilo que foi falado e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, ele vai funcionar como um bate-papo. É um pouco mais longo, tá? E onde eu vou trazer aqui as questões que chegaram para mim, né, nessas 2 últimas semanas após a publicação desses vídeos. Percebi que 10, 15 minutos é muito pouco tempo para falar de um assunto, que gere, né, que resulta, tem muito assunto aí, tem muita coisa, ensinar prosperidade, ensinar a atrair prosperidade, apesar de ser uma coisa muito simples, nós estamos tratando com pessoas diferentes aqui, cada um dentro de uma realidade diferente, não é? Primeiro nós temos que entender o que é prosperidade para cada um de nós. Eu falei, eu acho que no primeiro ou no segundo vídeo de uma pessoa, acho que foi no segundo vídeo, de uma pessoa que veio me perguntar se eu era rica. E eu disse para essa pessoa que dentro do meu conceito de riqueza, sim, eu me considerava rica, riquíssima na verdade. E por quê? Porque o meu conceito de riqueza é ter saúde, é fazer aquilo que eu gosto, é poder ir e vir, é poder estar cercada de pessoas que eu admiro, que eu gosto, é poder compartilhar as coisas que eu tenho com os meus filhos, com o meu neto, que é a razão da minha vida, é o amor da minha vida. Então, tudo isso me faz sentir plenamente realizada na vida. Então, prosperidade para mim não se trata somente de dinheiro. E é claro que dinheiro é importante, é muito importante. Eu adoro dinheiro. E isso não é errado, não é? É dinheiro. Nós precisamos de dinheiro o tempo todo, mas precisamos que ele esteja a nosso serviço. Então, a minha busca por prosperidade e buscar conhecer sobre isso, me fez entender que o dinheiro trabalha para mim. Eu não trabalho para acumular dinheiro, eu não me preocupo, para mim, tá? Para mim, Maria do Carmo, eu não penso em ter uma fortuna, em ter 1 milhão. É claro que se resultar de eu ter 1 milhão, vou ficar muito feliz. 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, não é? São só zeros à frente aí. Eu vou amar ter todo esse dinheiro. Mas ter dinheiro não significa ser próspero. Ser próspero para mim é um conjunto, como eu falei, de muitas outras coisas. Por exemplo, o que adiantaria eu ser milionária, ter lá 100, 200 milhões e não ter saúde, e não ter com quem compartilhar isso, e não sentir prazer nas coisas, não é? Então, ser próspero também é sentir prazer nas nossas conquistas. É amar o que a gente faz, é amar, sabe, adquirir alguma coisa. É aquilo trazer felicidade. Então, o dinheiro, ele me serve. Entendendo isso, dentro do meu conceito de riqueza, eu me sinto abençoadíssima. Eu me sinto, sim, muito rica e muito feliz. E aí, dentro do meu trabalho também, eu trabalho com muitas pessoas e vejo que a área da prosperidade, da saúde financeira, da saúde profissional de muita gente é muito influenciada por crenças limitantes, não é? Todo mundo sabe o que é isso. É a crença da escassez, é a crença da insegurança, é a crença do não merecimento, é a famosa inveja. Então, tudo isso são coisas que foram implantadas desde a nossa infância. Muitas dessas crenças limitantes nós recebemos no ventre materno ainda. Por exemplo, uma criança no ventre da mãe, ela está recebendo todas as emoções da mãe.
Vamos que essa mãe que está gestando esteja passando por um problema de desemprego, de falta em casa, de não ter alimento, de não ter saúde. Essa mãe está o quê? Essa mãe está feliz? Essa mãe está preocupada. Essa mãe está preocupada, como é que o meu filho que vai chegar, será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter roupa? Será que eu vou ter condições de educar essa criança? E que tipo de emoção essa criança está recebendo? Ela pode receber essa emoção como, poxa, eu estou chegando num momento que não é bom, então ela pode se sentir indesejada e ela vai nascer já com a crença da insegurança dentro dela, ou ela pode receber essa informação como, eu vou entrar num mundo de dificuldades, eu já estou chegando aqui e já nem abri os olhos para o mundo e eu já estou percebendo que a coisa aqui não vai ser fácil. Então, toda a emoção que a mãe está passando, e não é porque ela quer passar, não é? Ela está sentindo, ela está vivenciando uma realidade ali e a criança está absorvendo tudo aquilo. A mãe que está passando por um problema num relacionamento, a mãe que de repente é mãe solo, que não tem um companheiro ao lado, que tipo de emoção essa mãe está passando para essa criança? E mais uma vez, não é porque ela quer, é o que ela está sentindo e a criança está ligada a ela. E a criança está recebendo aquilo. Então, quando essa criança nasce, vamos que passaram-se 9 meses, a criança nasceu, a situação já está bem melhor, a mãe já encontrou um emprego, mas a criança já nasceu com aquela feridinha ali dentro e ela vai crescendo. Dentro desse panorama, a educação que essa criança recebe, os anos, né, principalmente até os 7 anos de idade, onde ela vai desenvolver um vocabulário, onde ela vai aprender a se expressar, ela está sentindo tudo o que está acontecendo ali dentro daquele lar. Mesmo que essa criança não presencie situações de dificuldade, de desavenças, ela sente. Nós sentimos, tá? O nosso espírito sente. E eu estou guardando tudo aquilo para mim. Então, quando adulto, já, né, por sua própria conta e risco, vai bater a insegurança, vai bater a crença limitante do não merecimento, do eu não posso, isso não é para mim. E aí é claro que a nossa vida financeira, a nossa vida profissional pode ser um pouco mais difícil e a gente não, simplesmente não entender o porquê é difícil. Então, dentro da minha parte de trabalho, né, naquilo que eu trabalho, eu me dou de frente com esse tipo de casos quase que semanalmente. E aí a gente encontra que essa crença limitante, na maioria das vezes, ela veio da infância, às vezes do ventre materno, às vezes dentro lá do período de 3 anos de idade, 2 anos de idade, 5 anos de idade, e por aí vai. Isso depende muito do meio que essa criança veio. E todas nós viemos de um meio familiar, que temos pai, mãe, avô, avó, tios, tias, e uma realidade econômica, social, diferente para cada um. Então, querer aplicar uma fórmula pronta para todo mundo, é claro que não vai dar certo. Mas eu tenho percebido, e estudei muito ao longo dessa semana para falar sobre esse assunto prosperidade, que prosperidade também, para a gente absorver essa energia, colocar em prática essa energia e trazer prosperidade para a nossa vida, existem sim coisas pequenas, muito práticas e que são extremamente importantes e que vão fazer a diferença. Então, como eu falei que eu ia ensinar coisas que eu fiz na minha vida, e de novo, tudo que eu falar aqui, é claro que eu vou citar às vezes situações clínicas que eu lidei, que eu tratei com clientes meus, com pacientes meus, sem citar nomes naturalmente, mas a maioria deles eu vivenciei, tá? Então vamos lá. Para adquirir prosperidade, o que eu posso fazer?
Primeira coisa, a nossa ética, a nossa pontualidade, a nossa retidão. Então eu vou voltar um pouquinho no tempo. Houve uma época em que eu tinha que escolher, eu vou pagar essa ou aquela conta. Por quê? Porque o dinheiro não era suficiente para pagar todas, então eu tinha que escolher a qual eu daria prioridade. E sabe que muitas vezes eu fiz escolhas erradas. Por exemplo, eu estava devendo ali uma quantia pequena para uma pessoa, não é, que tinha ou me emprestado um valor, ou que era uma quantia pequena. E aí, entre pagar aquela pessoa ou pagar o aluguel, eu falava: não, eu vou pagar o aluguel, depois eu dou uma desculpa para essa outra pessoa. Depois eu dou uma desculpa para essa outra pessoa. Ou fingia que esquecia, né? Não, depois eu pago, ela não me cobrou, mas o aluguel não. O aluguel, se eu não pagar, ele vai correr juros, correção, não é? Então eu tenho que pagar isso aqui. Então eu escolhia na minha cabeça aquilo que era a conta mais importante para pagar. A vida acabou me ensinando que, primeiro, eu nunca esqueci nenhuma conta que eu tinha que pagar. Eu podia fingir que esquecia. E toda vez que eu priorizei, por exemplo, pagar uma parcela cara, um cartão de crédito, a pagar uma outra conta, seja, vamos falar para uma diarista que veio lá, prestou um serviço para mim, mas o dinheiro que eu tenho que pagar para ela é menos, eu consigo isso aqui mais fácil, não dá para pagar agora, eu vou pagar na semana que vem. Isso voltava para mim em forma de escassez. E por que isso? Essa pessoa que eu devia menos, eu devia ter chegado para ela, por exemplo, era uma coisa que eu poderia falar: olha, eu não posso pegar o teu serviço agora porque eu não tenho condição de pagar você. Eu não podia trabalhar com essa pessoa presumindo que eu teria o dinheiro sem ter. E no mínimo, vamos que eu tinha o dinheiro, mas aconteceu um imprevisto e eu tive que desviar esse recurso que era para pagar essa pessoa. O que que eu deveria fazer? Eu deveria chegar nessa pessoa e dizer: olha, me aconteceu um imprevisto, eu não vou poder honrar o compromisso que eu tenho com você agora, mas tal dia eu vou acertar com você. Ao invés de deixar a pessoa chegar e falar: poxa, Maria do Carmo, era para você, será que você pode? Ah, eu esqueci. Ah, eu vou te pagar amanhã. Não, isso não é direito. Então a retidão, o compromisso é honrar a minha palavra, honrar os meus compromissos. E se eu não posso honrar os meus compromissos, seja com uma instituição financeira, seja com o meu aluguel, seja com a pessoa que é um colaborador dentro da minha casa, que é um prestador de serviço, seja lá com quem for, no mínimo eu tenho que dar satisfação para essa pessoa. Eu tenho que me desculpar. Mas o mais importante é, se eu vou contratar um serviço, eu tenho que saber se eu tenho condição de honrar com aquilo ou não. E muitas vezes nós fazemos, não é, as coisas de forma deliberada, achando que vamos conseguir e não vamos. E a pessoa que vem, o colaborador, o prestador de serviço, aquele que fornece aquilo que precisamos, ele conta com aquele valor. E isso vai virando uma bola de neve. Isso é uma visão minha, tá? Eu não vou aqui entrar no mérito do mercado financeiro, porque eu não entendo de mercado financeiro. Mas por quê? Será que os bancos cobram tantos juros? Tá? É uma desculpa aí as pessoas que entendem de economia, mas eu penso assim, o número de calotes que os bancos sofrem é muito grande. Eu mesmo já conheci muitas pessoas que
fizeram dívidas, não é, empréstimos grandes e depois não conseguiam honrar com aquilo, e aquilo ia empurrando, 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 e a pessoa passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí vinha o banco e fazia uma proposta, e aí vamos falar que ela devia 100.000 e o banco, para amortizar aquela dívida, tá, então você paga 10, você paga 20. E quanta gente eu conheci que achava que o banco é rico, não tem problema, ele explora a gente. Não, talvez a exploração, talvez os juros altos sejam para cobrir o prejuízo que tantos outros que não honram a sua palavra, não é, acabam causando para essa instituição financeira, e aí aquele que não faz isso vai acabar pagando o pato. Então o banco sofre, não é? Ele tem uma margem de risco ali, mas ele fornece presumindo, não é, que a pessoa vai honrar, mas ele já está colocando ali a possibilidade de que não vai receber aquilo da forma como deveria, e aí a gente acaba pegando 1.000 e pagando 10.000. Por quê? Porque muita gente pensa, ah, o banco é rico, o que que é R$ 1.000 para ele? O que que é R$ 10.000 para ele? E não é assim que funciona. E quando eu trago isso para uma realidade mais pessoal, não é? Quando eu falo, ah, eu não vou pagar a minha diarista hoje, vou pagar ela semana que vem, daí ela vem e já recebe. Poxa, será que ela não está contando com aquele dinheiro, que ela vem limpar a minha casa, que ela vem cuidar, deixar o meu lar organizado? Será que ela não está contando com aquele dinheiro? Então, uma das coisas primordiais para termos prosperidade é termos responsabilidade com o dinheiro e com aquilo que a gente contrata. Então, se eu posso, eu contrato. Se não, no mínimo, se acontecer um imprevisto que é passível de acontecer com qualquer um, eu dar uma satisfação para a pessoa, né? Olha, eu imaginei que eu ia conseguir te pagar hoje, aconteceu isso, não deu, mas tal dia eu vou te pagar e eu vou me esforçar para fazer isso. Então, o primeiro ponto, não é, é a honradez, é o compromisso, é ter essa responsabilidade com o outro e com o nosso dinheiro também. Muitos também falam que prosperidade é se sentir rico. Isso é verdade. Então, quando eu me sinto próspera, não é? É mais fácil do dinheiro vir até mim. Mas para eu me sentir próspera, e essa daí eu cometi muitas vezes, tá? Hoje é um pouco diferente, hoje eu me porto de maneira completamente diferente, na verdade, mas eu entendi que ser próspero, você tem que se sentir rico. Então é assim, ó, vai lá no shopping, passa o teu cartão adoidado como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque rico compra, né? Rico compra muito, mas ele compra porque ele tem. Ele compra porque ele tem. Não é, o cartão é de crédito, né? Eu estou recebendo um crédito, mas esse crédito vai vencer lá na frente e eu vou ter que pagar. Então, sentir-se rico em primeiro lugar é olhar para aquilo que eu já tenho. Eu não preciso ir lá comprar alguma coisa fora para me sentir rico. Não. Fazer compras, né? Principalmente de coisas que eu não preciso, não é? Ir lá comprar um monte de roupa, calçado. Não, não é por aí. Mas muita gente entende que sim. Olha, vai no shopping, faz de conta que o seu cartão não tem, é ilimitado, e gaste à vontade. É claro que comprar é muito gostoso, não é? A hora que a gente está lá na loja, está escolhendo, está comprando, se eu tenho responsabilidade financeira, eu sei, eu posso gastar tanto. Agora, se eu não tenho responsabilidade financeira e eu estou só tentando botar em prática essa lei, né, do sentir-se rico, e para sentir rico eu tenho que estar com um monte de sacola e sair do shopping carregada, o que que vai acontecer? Dali 20, 30 dias vai chegar a fatura do meu cartão. E como é que eu vou me sentir se eu não puder pagar aquilo? Desesperado e endividada, ainda por cima.
Então, sentir-se rico é primeiro. Riqueza, como eu falei, é saúde, é ter família, é gostar de quem nós temos por perto. Ter família todo mundo tem pai, tem mãe, podem estar desencarnados, mas nós temos um pai, uma mãe. Honrar os ensinamentos que eles passaram para nós, não é? Então, sentir-se abençoado com aquilo que já recebemos, tá? Sentir-se abençoado com aquilo que já recebemos, que foi a vida, em primeiro lugar. Os nossos pais nos deram a vida, nos deram possibilidades, nos educaram, colocaram comida na mesa. Então eu já sou abençoada, mesmo que a minha mesa nunca foi farta, não é? Ah, mas Maria, e aquele que passou fome? Bom, se ele está hoje falando que passou fome, isso já passou. Ele não morreu de fome. E nós estamos aqui falando com pessoas que estão buscando prosperidade. Então, buscar a prosperidade também é olhar para tudo aquilo que nós já conquistamos, né? Se eu estou empregada hoje, mesmo que eu não seja o emprego dos sonhos, eu estou empregada. Eu recebo pelo meu trabalho, sabe? Amar aquilo que eu faço, estar num lugar e ser grato por aquela oportunidade. E muitas vezes nós só somos gratos a alguma coisa quando essa coisa sai da nossa vida. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de falar, que eu já contei para muita gente, que quando começou essa coisa da gratidão, esse movimento da gratitude, da gratidão, não é? Teve momentos que eu me sentia muito brava, porque todo lugar que eu ia era coisa, né, assim, gratidão, gratiluz, aquilo me irritava, mas eu achava que eu era uma pessoa grata. Sabe quando eu percebi que eu não era grata a coisa nenhuma? Foi num dia, eu moro em Curitiba, como todo mundo sabe, ou a maioria sabe, para quem não sabe, eu moro em Curitiba. Alguns anos atrás que nós passamos por um racionamento de água. E nós recebíamos, na casa que eu morava, nós recebíamos água da Sanepar, tínhamos uma caixa d'água pequena, mas eu, que nunca fui de assistir televisão, ouvir notícia, essas coisas, eu não sabia, porque a caixa d'água era grande, né? Eu não sabia que a gente estava passando um racionamento 12h36, ou seja, vinha água 12 horas e ficava 36 horas sem. Como tinha aquela reserva ali, eu nem me toquei. Teve um belo dia que eu resolvi fazer faxina, lavar calçada, lavar roupa, fazer tudo quanto é coisa. Eu acabei com a água da caixa e não me dei conta. Muito bem. Eu levanto no outro dia cedo, vou abrir a torneira para botar a água para ferver, para fazer um café. Cadê a água? Eu fiquei muito brava. Cadê a água, né? Falei, caramba, mas eu paguei a conta de água, por que que não tem água? E cadê a água da caixa d'água? E brava, por quê? Porque não tinha água. Então, o que que eu prestei atenção? Não tinha água, faltava, não é? Eu tinha uma vizinha do lado e eu fui lá conversar com ela, falei assim, você também está sem água? Não, não, aqui tem água. Falei, menina, mas aqui em casa não tem água. Falei, não, nós estamos no racionamento agora, só vai vir água da rua daqui tantas horas, que era 24 horas ainda. Falei, meu Deus, eu não tinha água para beber. E aí aquilo, eu falei, meu Deus, sabe quando cai a ficha? Eu falei, todo santo dia eu abria essa torneira e saía água. E eu nunca fiquei feliz por aquilo, porque é automático, abro a água, a torneira, sai água. Agora, o dia que a água faltou, eu percebi a falta que ela faz. E a partir daquele dia, eu comecei a entender o que era gratidão. Eu comecei a entender o que era gratidão. A gratidão de ter uma luz acesa, a gratidão de ter água quente. Eu, na minha infância, conheci o que é puxar água de um poço. Eu não, eu nunca puxei água do poço, mas eu conheci poço, não é?
Quando eu me casei, meu marido era administrador de uma propriedade, de uma fazenda, numa área rural, tinha poço. Não tinha energia elétrica, nós usávamos lampião, não tinha banho quente, era água fria. E eu comecei a olhar para tudo aquilo lá atrás. Naquela hora ali que aquela bendita torneira não saiu água, eu falei, eu nunca fui grata. Eu nunca fui grata sequer por acordar e respirar. Hoje, todo dia, eu acordo e falo, meu Deus, estou viva, não é? Estou viva, estou bem. Quando que eu sou grata pela saúde? Quando que nós somos gratos pela nossa saúde? Quando a gente fica doente. Hoje não. Hoje não. Eu todo dia agradeço mentalmente. Eu não falo, ai, muito obrigada porque eu estou saudável, não. Mas eu me sinto grata. Porque eu tenho saúde, porque eu acordei bem, porque eu tenho um dia inteiro pela frente para trabalhar. E se eu não tenho trabalho, se a minha agenda não está cheia hoje, eu também sou grata porque eu vou ter um tempo para fazer alguma coisa aqui em casa, algum reparo, ou não fazer nada. Eu sou grata pela oportunidade do descanso também. Então eu comecei a entender que nós entendemos gratidão na falta. E não precisa ser assim. Então uma das coisas que faz a prosperidade surgir na nossa frente, abundar na nossa vida, é a gratidão. Gratidão por aquilo que eu tenho, gratidão pelo ar que eu respiro, gratidão por acordar, gratidão por essa luz acesa, gratidão por todas as facilidades que eu tenho na vida. Eu tenho água quente, eu tenho chuveiro, sabe? Eu tenho a saúde perfeita, eu tenho 2 pernas, 2 braços, eu enxergo. Eu uso aparelho auditivo, para quem não sabe. Ah, mas então você tem problema de audição? Sim, eu tive problema de audição, eu demorei para perceber. Mas eu sou grata porque eu consegui achar um recurso que devolveu a minha audição. Então eu sou grata pela medicina. E isso é um exercício que a gente faz todo dia. E se você parar para pensar no final do seu dia, todo dia a gente reclama de alguma coisa. A diferença é não permaneça no estado de reclamação. Então a segunda coisa, primeiro, honrar os nossos compromissos, não é? Fazermos as coisas dentro das nossas possibilidades, sermos pontuais, sermos gratos. Outra coisa, a ordem, as coisas no seu devido lugar, o não acúmulo. Por exemplo, às vezes a gente abre o nosso guarda-roupa, mulher principalmente, né? Ah, não tenho roupa. E aquele guarda-roupa que tá lá envergando, um monte de coisa dobrada, um monte de coisa na gaveta. E eu falo, eu não tenho roupa. Gente, guardar aquilo que não faz mais sentido, guardar aquilo que a gente não usa, é gerar estagnação. E é medo. É medo. Isso é uma energia de medo. Ah, mas vai que um dia eu preciso. Vai que um dia isso vai me fazer falta. A minha avó materna era uma pessoa fantástica, incrível, maravilhosa, e eu nunca esqueci. Ela faleceu quando eu tinha acho que 11 anos de idade, mas eu me lembro dos ensinamentos dela, né? Porque ela sempre tinha uma despensa lá cheia de coisas guardadas. Faz sentido algumas coisas, tá? Ela falava assim, quem guarda o que não presta, tem sempre o que precisa. Olha, nem tudo, tá? Você ter uma chave de fenda, um martelo, um preguinho ali, tudo bem, na ordem. Mas hoje eu olho aqui assim, ela era muito sábia, mas essa parte ali eu falo assim, acho que foi uma das únicas coisas que a minha avó falou que hoje eu não concordo. Quem guarda o que não presta tem sempre o que precisa. Não é bem assim, tá? Por exemplo, se eu tenho, gente, roupa que eu não uso há mais de um ano, isso aí vocês veem em vídeos, todo mundo falando.
e eu estou esperando emagrecer, ou estou esperando, sei lá, a moda voltar, ou, mas eu paguei tão caro nesse vestido, e eu estou acumulando. Eu sou uma pequena acumuladora, e tem muitas pessoas que são grandes acumuladores, que têm um apego excessivo, sabe, a coisas que não têm mais utilidade. Isso gera estagnação também. Então, eu sempre que eu compro uma roupa, eu separo uma ou 2 peças e eu falo: "Bom, isso aqui, se eu estou comprando é porque eu quero isso aqui, mas tem coisa lá, porque daqui a pouco eu não vou ter espaço para pôr". E eu faço essa energia circular. E já aconteceu na minha vida também, não é, de eu perceber essa coisa de gente que tem um apego excessivo, eh, e eu tenho histórias incríveis para contar a respeito disso. De gente que tinha muito orgulho de chegar e falar assim: "Olha, eu tenho essa blusa aqui faz 50 anos". É verdade, gente, eu já esse casaco aqui foi da minha bisavó. Eu falava: "Gente, como é que você quer?". E eu conheci uma pessoa que ela realmente falava assim, que ela tinha, dinheiro, e essa pessoa tinha dinheiro, tá. Essa pessoa realmente ela tinha dinheiro. Mas era só o que ela tinha. Ela não tinha com quem dividir esse dinheiro, mas ela falava muito que se ela tinha dinheiro era porque ela passou muito sacrifício, que aquela roupa ali ela cuidou bem. Para que que eu vou comprar outra, não é? Se essa aqui me serve. Então era uma pessoa que vivia remendando o lençol, sabe, colocando ali, serzindo, para não jogar fora, e que tinha dó de dar algumas coisas. Então, assim, o dinheiro para essa pessoa, para que que ele servia? Para que que ele vai servir na velhice dessa pessoa? Para pagar um asilo? Essa pessoa não tirava férias, essa pessoa não passeava, essa pessoa não se divertia. Eu não quero ser rica pagando esse preço. Não, eu quero sim ter dinheiro para vestir uma roupa que eu acho bonita. Eu quero sim ter dinheiro para comer uma comida que eu goste. Eu quero ter dinheiro para fazer uma viagem, para me divertir. Eu quero dinheiro a meu serviço, não trabalhar dia e noite, economizar, comer mal, para ter um número na minha conta bancária. E aí quando eu achar que agora eu tenho um número, aí eu não tenho mais tempo para usufruir dele, eu não tenho mais com quem, porque quem vai querer ficar perto de uma pessoa avara, mesquinha? Então não é por aí. Então, prosperidade também tem a ver com compartilhar, tem a ver com dividir, e dividir com alegria. E hoje, eu quis trazer esse papo mais longo aqui, né, então falamos ali sobre divisão, sobre não acumular. Gente, se não serve, isso pode servir para alguém, isso pode fazer a diferença na vida de alguém, não é? Dá uma olhada nos seus armários, nas suas gavetas. Como é que vai entrar o novo? Não tem espaço, está tudo lotado. Então vamos tirar. Olha para aquilo ali, caramba, eu paguei um absurdo nesse vestido aqui. Eu vou dar ele agora? Ele te serve? Não. Mas ele pode servir para alguém. Ele pode fazer a felicidade de alguém, não é? Hoje em dia tem a moda do circular com os brechós. Vai lá, vende por um preço mínimo, se te incomoda doar, não é? Faça essa energia circular.
abra espaço para o novo. Então mantenha o espaço onde você vive em ordem e harmonia. Não guarde coisas quebradas, sabe? Ou manda arrumar, ou manda reciclar, ou dá para alguém que possa consertar aquilo, ou simplesmente coloque fora. Abra espaço para o novo. Sabe? Se dê o prazer de estar cercado de boas coisas dentro das suas possibilidades, porque isso vai trazer alegria e conforto para você. Então, de novo, né? Prosperidade também tem a ver com uma coisa que eu gosto muito, sabe? Que é a coisa da Neville Goddard, que é um autor que eu amo. Esse livro aqui, ó, O Despertar da Consciência, ele é quase que um livro de cabeceira meu. Se vocês lerem esse livro, ele tem aqui, deixa eu ver aqui, 685 páginas. Eu já li esse livro, eu não sei quantas vezes eu já li esse livro aqui. Ele é meu livro de cabeceira. Esse Neville Goddard, eu acho que ele deve ter sido professor do Joseph Murphy, eu acho que ele foi o professor desses autores famosos, Napoleão Hill, acho que é do tempo dele. Não vou me situar bem nessa coisa de idade de autores, mas todos falam sobre o mesmo assunto. A prosperidade é o estado de ser, é me sentir. Então, assim, voltando lá quando eu falei que a gente tem que se sentir, não é, rico, e se sentir rico não é ir no shopping e passar o cartão e gastar, não é? Gastar como se não houvesse amanhã. O Neville Goddard, ele ensina um exercício muito gostoso, e que isso eu ensino para muita gente que passa comigo, que é assim: a minha casa e a casa de vocês, nós temos o nosso quarto de dormir, não é? Eu, faz muitos anos, meu marido era vivo ainda, e sempre às vezes quando a gente ia dormir, às vezes ele começava a falar, né? Ah, porque hoje aconteceu tal coisa, porque isso, porque eu estou nervoso com isso, com aquilo, tal. E teve um dia que eu falei para ele assim, que era para ele deixar o trator lá fora, que era para ele deixar o peão tal lá fora, porque ele lidava com fazenda, né, com pessoas, e virou uma brincadeira aquilo. Mas foi uma brincadeira que eu comecei, não é, a levar a sério, porque eu comecei a pensar assim: o nosso quarto é onde eu vou descansar. Então, faz muito tempo na minha vida que eu não levo boletos para o meu quarto, eu não levo os problemas que eu enfrentei durante o dia, eu não levo as dificuldades que eu estou tendo, e principalmente depois que eu conheci o Neville Goddard, para o meu quarto eu levo sonhos. Quando eu deito na minha cama, isso é uma coisa que ele ensina. Quem tiver esse livro aqui, ou quem quiser comprar, porque é maravilhoso, isso aqui é como uma Bíblia. Aliás, ele explica a Bíblia de forma maravilhosa aqui, que dá vontade da gente ir lá ler a Bíblia. Eu comecei a olhar muito a Bíblia para entender que a Bíblia é um livro muito psicológico, que se aplica às situações atuais, mesmo sendo escrita, né, há tanto tempo. O Neville ensina a gente levar para o nosso quarto os nossos sonhos. Então, qual é o meu sonho? Qual é o meu sonho? O meu sonho é ter um carro novo, é comprar um carro novo. Então eu vou deitar na minha cama e eu vou brincar de ter um carro novo. Que carro que eu quero ter? Que cor que é esse carro? Ele tem banco de couro? Que cor que é o couro do banco? O que que esse carro tem dentro, né? Como é que é o painel dele? Como é que é o cheiro de um carro novo? E aí eu fecho os olhos e eu começo a brincar disso. Eu começo a brincar disso.
E isso vale para ter um carro, para fazer uma viagem. Se aplica a relacionamentos para quem é solteiro e quer uma companhia, né? Como é que seria um parceiro ideal, uma parceira ideal para mim? Uma loira, uma morena, um loiro, um moreno, alto, baixo, magro, mais cheinho? Que cor que seriam os olhos dessa pessoa? Como é que essa pessoa sorriria? Que cheiro que essa pessoa teria? Então você começa a imaginar e brincar. Brinca. Cria um filme na sua frente ali. E deixa. Vai brincando, que nem criança, até a hora que o sono chega e você dorme. E principalmente se você tem um desejo, uma vontade, um sonho, sabe? Brinque com esse sonho todos os dias. Leve esse sonho lá e brinque com ele todos os dias. Ah, eu quero comprar uma casa. Onde seria essa casa? Em que cidade? Em que bairro? Que cor que é essa casa? Quantos quartos? Como é que você decoraria a cozinha, a sala? O que você teria no seu quintal? Gente, isso é um exercício que para mim dá tão certo, dá tão certo. Não é de um dia para o outro, não. Tem uma coisa que eu reprovo, é aquela fórmula milagrosa. Tudo na vida, gente, é persistência. Porque até um sonho, pode ser que hoje eu queira comprar um carro. Pode ser que hoje eu queira comprar um carro. Hoje me deu na ideia de comprar um carro. Mas a persistência, tá, é que vai me fazer ver se eu realmente quero comprar um carro. Ou eu quero comprar um carro porque o meu vizinho comprou, a minha irmã comprou, meu irmão comprou, ah, então eu também tenho que comprar um carro? Ou eu quero um carro de verdade? Então, essa persistência naquilo que realmente é importante para mim, mentalizar, imaginar, sentir. Eu gosto muito, isso é também um ensinamento do Neville, é como eu me sentiria se o quê? Se aquilo que eu quero já estivesse materializado. Essa aqui é, assim, batata. E eu ensinei isso lá no primeiro ou segundo vídeo a respeito do bombom. Eu não sei se alguém fez e ganhou o bombom. Mas, de novo, eu estou repetindo aqui. Isso aqui vale para grandes coisas. Então, hoje o nosso vídeo está longo, está com 42 minutos já, tá com mais de 40 minutos. Eu acho que por hoje deu, não é? Tem muito mais para falar sobre prosperidade, mas hoje eu queria um bate-papo mais informal, sabe? Eu queria falar para vocês que na minha trajetória eu fui conquistando sim as coisas que eu gostaria de ter, ainda quero muitas outras coisas, eu nunca paro de sonhar, nós nunca paramos de sonhar. Então falta muita coisa. Eu quero muita coisa ainda. Ambiciono muito alto. E eu procuro levar principalmente esse exercício do sentir, como eu me sentiria se. E devagar, tudo vem se materializando, tudo vem se manifestando, mas dentro dessas coisinhas que eu falei hoje aqui, sobre compromisso, honrar, né, as pessoas que são nossos fornecedores, nossos colaboradores, procurar ser o mais correto possível, ter responsabilidade com o nosso dinheiro, fazer ele trabalhar a nosso favor, não ser acumulativo, não ter nada que não nos sirva mais guardado, esperando, porque isso aí é medo da falta. Então, quando eu tenho lá um monte de coisa lá e eu reclamo que eu não tenho, poxa vida, vamos abrir espaço para o novo, não é? Não levar, essa é uma coisa muito importante. Tudo aquilo que você leva para o teu sono, a tendência, tá, daquilo perdurar e de crescer na sua vida é muito grande. E muita gente faz isso. Ah, eu sorrio o dia inteiro, eu finjo, eu já ouvi isso.
Eu finjo que eu estou feliz o dia inteiro, mas só meu travesseiro sabe. Só meu travesseiro sabe dos problemas que eu tenho. Não, pelo amor de Deus. Leve para o seu quarto coisas boas. O que que você quer para a sua vida? O que que você quer de bom na sua vida? Ouse lá dentro do seu quarto ter sonhos grandes, sabe? Pensar grande, sentir grande. Ninguém está vendo. Então tudo bem você falar, vou fazer papel de bobo. Faça, ninguém está vendo. E você vai ver o resultado com toda a certeza do mundo. Mas é fazer uma vez só? Não, 2, 3, 10, eu não sei quantas. Isso é relativo para cada um. É relativo para cada um. Mas você vai se surpreender. Tem aquela moça aqui no YouTube, Beth Russo, não é? Que ela usa aquele bordão, vida me surpreenda. Gente, ela não fez isso uma vez só não. Ela faz todo santo dia, todo santo minuto. Então ela está sempre pedindo que a vida surpreenda ela positivamente. E eu sei que ela é muito surpreendida positivamente, não é à toa que ela é uma influenciadora, não é? Que tem aí milhares, milhões, sei lá, de seguidores. E por quê? Vocês podem ver que muito do que ela ensina dá resultado. E é sobre isso que eu estou falando aqui também. Persistência. Não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista de você. Eu espero que vocês não tenham se cansado, eu espero, tá? E se cansaram, por favor, Maria do Carmo, pode falar, mas fala menos, tá? Mas hoje eu queria trazer isso para vocês. E nós vamos continuar sim com esse tema, levando para outras áreas a prosperidade no relacionamento familiar, no relacionamento afetivo, a prosperidade na nossa vida profissional. Como que nós devemos agir dentro da nossa vida profissional para que a prosperidade venha com mais força, né, com mais intensidade. Como é que nós vamos lidar com os nossos colaboradores, com nossos subalternos, com nossos superiores? Sabe? Dá para aplicar muita coisa aí que vai melhorar muito a nossa vida profissional, a nossa relação social, a nossa relação com os nossos colegas de trabalho, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. Então tem muita coisa para falar. Prosperidade é uma coisa que a gente vai falar meses aqui e, e ainda vai faltar coisa para falar, porque todo dia a gente aprende alguma coisa. Então por hoje eu agradeço a paciência de quem chegou até aqui. Eu agradeço a vocês que se inscreveram, nosso canal está crescendo devagarinho. Peço a todos, se você chegou aqui e não se inscreveu, se você gostar, se inscreva. Se você gostar muito, compartilhe. E se você gostar muito, 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 curta também, porque isso é importante. Eu estou muito feliz com o crescimento, eu estou muito feliz com a repercussão e eu quero trazer muito mais da minha experiência de vida para vocês. Tá bom? Então, muito obrigada e eu quero desejar a vocês um Santo Natal. Que nesse Natal, estar presente seja mais importante do que dar presente. Tem essa árvore de Natal aqui atrás e tem presentes aqui embaixo, sim, porque eu tenho um neto pequeno, não é? Então, criança, né? A criança, ela tem esse sonho do Papai Noel e eu acho que é muito importante que a criança viva cada fase da vida dela. Mas nesse Natal aqui na minha casa, o que que a gente vai fazer? A gente vai cozinhar, fazer a nossa comida, ficar junto, dar risada, trocar assim uma lembrancinha ou outra. Mas o mais importante é olhar que nós passamos um ano e chegamos ao fim dele, não é? Eu espero que para todo mundo, que a sua família esteja reunida, e quem você considera família, os seus amigos, aquelas pessoas queridas possam estar com vocês, e que a mesa de vocês tenha o suficiente, e que aquilo que tiver na sua mesa seja saboroso, seja bom. E mais importante, comemorar, não é? O nascimento de Jesus.
E Jesus significa o quê? Vida, esperança, fé, caridade, resiliência, paciência. Jesus trouxe tanta coisa linda de ensinamento, tanto que já nasceu aí há 2000 e tantos anos e até hoje ele é, não é? A pessoa mais famosa do mundo. Quem não sabe quem é Jesus Cristo? E Jesus Cristo veio trazer uma mensagem de amor, de esperança, de solidariedade. Então, uma dica, não é? Se a gente tiver que dar presente, vamos lembrar daquelas pessoas que estiveram ao nosso lado esse ano, estão ao nosso lado há muito tempo, que são os nossos colaboradores. E vamos ser generosos à medida que podemos, não só, eu não estou falando de dar presente, mas se lembrar da importância dessas pessoas, agradecer elas na nossa vida. Se a gente tiver o que dividir, que bom, vamos dividir também. Então eu desejo a vocês um santo, feliz, abençoado Natal, de muita paz, de muito amor, de muita alegria, de muito riso, não é? Talvez tenhamos ainda um outro vídeo antes do ano se findar, mas se não der tempo, a gente volta nos primeiros dias de 2026. Muito obrigada pela paciência de todos até aqui e o meu abraço para vocês. Muito obrigada.